os cientistas ele criam um modelo do Big Bang, não quer dizer que ele é o totalitário ou o certo. Não, os cientistas colocam e já é uma grande contribuição para que se veja os erros e que aí seja aperfeiçoado. Mas hoje o modelo do Big Bang, ele funciona, explica muitas coisas. Mas lógico que teve alguém que antes disso entrou com a física para chegar nesse modelo hoje. Esse alguém se chama-se Albert Einstein. Ele criou a teoria geral da gravidade e com a teoria geral da gravidade, que nada mais explicava do que não existe a força-peso, como pensava Isaac Newton, que hoje o que existe é a curvatura do espaço. Então a Terra, por ter uma massa enorme, ela deforma o espaço e todos os objetos caem na Terra, não porque a Terra está atraindo, como pensava, por uma força gravitacional, mas porque ela curvou o espaço. E através disso Einstein teve outra ideia de usar essa teoria geral da gravidade. Ele usou para tentar explicar a cosmologia moderna baseada hoje, partiu exatamente da teoria geral de Einstein. Lógico que está muito mais avançado, esses modelos que existem aí de universo paralelo, que a gente vai comentar, pode até marcar um outro programa só sobre isso. Vamos fazer o segundo programa sobre isso, né? Porque a gente, peraí, deixa eu ver aqui a data, esse programa vai para o sábado agora, repete na segunda. Eu acho que antes do Natal a gente faz um programa sobre isso, até porque Natal é propício, nascimento do menino Jesus, aí a gente vai... Porque, professor, tem um físico, né? Eu não sou religioso, mas eu acredito em Deus plenamente. Como o físico, ele é muito... Na verdade, eu acho que o físico, o matemático, ele estuda as coisas que Deus deixou aí, né, para a gente estudar. Como o próprio Big Bang, né? Porque a origem do universo... Eu sou físico, sou engenheiro, mas sou católico. Também, né? Participo do SEC enquanto de casais, sou da Igreja Católica, participo, sou católico praticante. Mas como eu estava dizendo, Manuel, então o que é que acontece? Einstein... A minha preocupação é o seguinte, quando você fala muito em Einstein, mas a minha preocupação não, a minha curiosidade, digamos que realmente a teoria do Big Bang seja a teoria correta, que Deus criou tudo ali e o Big Bang hoje, há até uma situação em que o universo continua em expansão, essa grande explosão... o universo fracionário, aí a gente é um outro programa. É outro programa, fracionário, continua em expansão, as galáxias se afastando da outra. Isso aí foi Huber, né? Huber que... Então assim, quem foi, na verdade, e o antes disso tinha o quê? O nada? Mas vamos iniciar, só como eu estava falando, Einstein, é mais profundo, né, Einstein? Até porque o Big Bang ele não explica o surgimento. Não, hoje ele explica, se você assistir um filme de trás para frente, ele explica tudo, mas o início do filme ele não explica. Aquela explosão final, isso é o que o físico chama de singularidade, a singularidade inicial. Você não consegue explicar. A teoria de Einstein é uma teoria para explicar o macro. Ele não consegue chegar lá. Não. Aí os físicos vão ter que partir para hoje o que a gente chama física quântica, mecânica quântica, alguns já chamam aí cosmologia quântica, já é um outro ramo, que estão tentando associar, porque aí, o que aconteceu Big Bang, né? lá era para partículas pequenas diminuídas. Então, o que é que a gente pode dizer na hora do Big Bang, em termos da física? Aí você vai dizer que estava tudo concentrado, a distância entre a partícula era zero, você vai partir tudo para o extremo. A partícula era zero, o Big Bang, na hora da explosão, a temperatura era maior que tinha, era infinita. Deu capilé lá, então, né? pela nossa física, a gente vai ser só zero, infinita, a gente não consegue explicar, porque ali era a física de partículas. Existe a física quântica, inclusive o próprio Einstein, que colaborou muito com a ciência, que hoje avançou em função dele, não só com essa teoria geral da gravidade, mas como a da relatividade, né? Do espaço e o tempo não passa, depende do referencial, são valores diferentes, que antes a gente pensou que era absoluto. Então, Einstein contribuiu isso, mas ele mesmo discordou da parte micro, em alguns aspectos ele discordou, e essa parte micro foi construída em função do que Einstein disse. Então, quer dizer, a ciência evoluiu muito, mas voltando, o que vem a ser, como era o nosso universo? Antes a gente pensava que só tinha Marte e Terra, a Terra era o centro do universo, né? Depois veio Copérnico. Na verdade, muitas pessoas morreram por causa disso, né? Depois veio... Na período da Inquisição, quando foi Galileu que começou a... Copérnico primeiro, né? Depois Galileu veio. Que a Terra não era o centro, achava-se que a gente era o centro do universo, seria a Terra, né? Terra. E que o Sol e as estrelas giravam a teoria do heliocentro, o Sol é o centro do universo
e a Terra, Marte, girava em torno do Sol. Então isso era bem antigo, quando pensava que só existia o sistema solar. Se pensava que a Terra era o centro, que as estrelas era o geocentrismo. Que o Sol é que girava em torno da gente. E era o lógico, era o que se pensava. Inclusive achava-se que a Terra também era tipo um prato, se você navegasse muito, ia cair no abismo. Hoje as pessoas pensam isso, olha o Sol, pensa que o Sol nasce e vai. Na verdade é a Terra que gira, e a gente tem essa impressão, porque depende do referencial. Na verdade naquela época era difícil. O Sol está girando dentro da galáxia. E também o pessoal fala muito da Inquisição, a Igreja Católica, mas cada época era uma época. Hoje é fácil você analisar. Não, a Igreja Católica errou, inclusive já pediu desculpa, fez um gesto, né? Verdade. Mas você tem que ver que na época lá era uma dificuldade, isso girava transtorno, a sociedade estava sendo construída, o conceito que nós temos hoje de família são outros, mas não vamos nem entrar nessa área. Porque aí vai mais profundo, aí dá esse programa. Mas aí eu voltando aqui para a nossa origem do universo, hoje o universo, nós não temos mais o nosso sistema solar é um ponto, o Sol, a Terra, Marte é um ponto em centenas de bilhões de planetas, de sóis, de estrelas que existem. Tem um filme aí que se você afasta, depois que você passa dos satélites e tal, depois a própria Via Láctea vira um ponto. Depois ela desaparece. O nosso sistema solar está dentro de uma galáxia, que é a Via Láctea, que já está estruturada num universo que existe centenas de bilhões de galáxias. Então é uma coisa muito... E isso tudo avançou, isso é comprovado, isso aí já existe, com fotos, com informações que vêm das luzes das estrelas, então isso aí existe esse estudo. Agora, o que é que se contesta, por exemplo, com a teoria do Big Bang? Hoje, o universo todo ele tem uma mesma temperatura. Então isso é difícil, o Big Bang não explica. Por quê? Porque se o Big Bang veio de uma expansão, houve um momento de criação. Se houve um momento de criação, que as civilizações diziam, colocava cada um, tem o seu modo de explicar, então esse universo veio se expandindo, que Einstein achava que o universo, pela teoria dele, a primeira teoria ele criou o universo, era estacionário, tá certo? Sim. Então, para explicar se é estacionário, porque ele não se contrai. Ele dizia que existia uma constante cosmológica, que inclusive depois ele disse que esse foi o maior erro da vida dele, mas vez ou outra, vem uma crise aí do modelo, aí joga essa constante de Einstein. Então, uma coisa que Einstein errou, refutou, de vez em quando ainda se usa quando tem uma crise para tentar explicar. Não, isso aí é por causa da constante cosmológica, né? Porque os modelos que exigem matemática é em função da física quântica, de partículas, então ainda não tem como jogar isso para o marco. Então, para a gente, para o ser humano, para a massa. Então, por isso você não pode confundir que houve um teletransporte de uma informação de uma partícula que não tem massa para um ser humano. Aí essas ciências elas não se batem. Então, o que acontece? Veio o Hubble e viu que o universo estava em expansão. Criar a teoria do Big Bang, né? Um dos modelos aceito hoje, né? Porque existia dois modelos, que o universo era constante, eterno, e que houve um início. O início é do Big Bang. A diferença basta olhar para o céu noturno, Manel. Se você olhar para o céu noturno, se o universo fosse eterno, como se imaginava, já na cosmologia moderna, já depois de Einstein, a gente não teria esse escuro. Porque se fosse eterna, a luz já vem viajando há anos, estaria tudo iluminado. Então, você olhando para o céu, se o céu está escuro, é porque realmente houve um início. Houve, não sei, não vou julgar que isso foi Deus criou, quem criou, mas houve um início que a gente ainda não consegue, que é a parte escura, singularidade, né? que ainda não tem como explicar. O Big Bang explica esses 13 bilhões de anos de criação do universo, como foi formada a Terra, as estrelas, as nuvens, tudo, buraco negro, isso tudo se explica, que a gente vê através dos satélites, quasares, isso tudo é explicado. Agora, a criação não. Então, o que é que aconteceu? Como houve esse começo, hoje nós temos a mesma temperatura em toda a região. Então, essa é uma falha da teoria do Big Bang, porque como houve um começo, não houve tempo de tudo se comunicar para estar tudo a mesma temperatura. Então, correto seria mais frio, mais quente, então isso dependendo da distância, distância. Então isso é uma dificuldade. Por que tudo está com a mesma temperatura? Porque tudo está com a mesma temperatura. E outra coisa, Manel, a gente entendia que já tem a nossa matéria aí formada, mas hoje nós vemos que o nosso universo, mesmo a matéria que a gente conhece, o nosso universo é formado praticamente de hidrogênio e hélio. 24% de hélio, o resto de hidrogênio. O carbono que forma o ser humano, esse estudo da vida, quase não existe no universo. Né? Então, é bem dizer desprezível. É por isso que você teve até um programa que de extraterrestre, que o ser humano, para tentar se comunicar, ele manda a radiação de acordo com o hidrogênio, porque o hidrogênio existe em todo o universo. Isso mesmo. Então, se existe algum ser inteligente, com certeza vai usar esse mesmo raciocínio, mas até hoje não se chegou. Então, o que é que acontece? O nosso universo, ele veio crescendo,
a teoria do Big Bang explica muito bem, mas já tem cantos errados, já tem pontos que ela não consegue explicar. Então, é esses pontos aí que a ciência vai avançando e que vai melhorando o modelo. E os cientistas, às vezes a pessoa, o modelo está errado, não contribuiu. Contribuiu e muito. Já explica muita coisa. Até o coisa. próprio erro, né? O próprio erro já contribui para você achar o acerto. Né? E os cientistas vão lá para ver seu modelo e vai estudar o seu modelo e através dele vai tentar melhorar. Então hoje, dificilmente vai aparecer um Newton, Einstein. Hoje são conjuntos de cientistas, né, que estão aí estudando, que estão se dedicando, cada um vai para um lado para o outro, porque avançou muito. Mas o que está avançando muito é a quântica, né? A física quântica. A física quântica hoje já está no avanço É uma física difícil. Na época de Einstein, a relatividade, como se dizia, uma dúzia de pessoas sabia. Imagine a física Você tem que ter quântica. muito cuidado com essa palavra quântica, né? Porque tem uma de charlatão por aí, que está cura quântica, cura divina quântica, não sei o que, universo quântico. Tem que ter cuidado nessa situação, porque qualquer teoria que aparece logo os charlatões para tirar dele do seu bolso, tá? Então, tem muito cuidado com isso, né? Que a gente tem que falar isso à luz da ciência, à luz da lógica, porque muito cuidado. Tá? A parte de quântica, nós mesmos cientistas, nós se perdemos, né? Eu sou, lógico, eu sou formado em engenharia e física pela UFR, mas a gente se perde, não sabe. Os próprios cientistas, o Stephen Hawking, que é um dos maiores cientistas hoje da modernidade, tem coisas na quântica aquele que tem até um problema de saúde, ele mesmo se perde. Porque tem coisas na quântica que é inexplicável, não se consegue chegar, até porque é uma coisa microscópica e o erro é sempre querer aplicar ela macroscópica. Então os modelos da criação do universo, na criação do universo não existia prótons, não existia elétron, era uma sopa de algumas partículas. Depois foram criadas até prótons. Isso é uma dificuldade até. Um já diz que existe prótons elétricos que foi formado. Então há uma dificuldade de que era formada essa sopa. A situação quântica, né, que é assim, porque quando você mexe com partícula, o problema é que toda vez que você mexe com partícula e que vai medir partícula, você interfere na situação. Porque a própria medida interfere na partícula. Na parte quântica, o observador, na hora de você medir, você está participando do processo. Então, quando você vai ver um experimento microscópico, a parte de você medir já está interferindo. Então, você já vai ver coisa diferente. Ou seja, ela está naturalmente, ela está no repouso X. Na hora que você vai meter qualquer equipamento para medir ou qualquer teoria, você altera a situação de repouso. Então, aquilo que você está medindo já está alterado. Né? Tanto que existe lá, se você sabe a velocidade do corpo, com uma certa precisão, né, você menos sabe a posição dele. Porque para você determinar a velocidade daquela partícula, quando você determinou, mesmo se você jogou um feixe de luz para saber alguma coisa de onda para bater e voltar a velocidade, você interferiu na posição dele. E se você sabe muito da posição dele, você sabe pouco da velocidade. Então, isso aí os físicos, as pessoas, né, que acompanham isso, sabe que existe essa probabilidade aí entre o produto do que é da velocidade e da posição, do momento, na verdade, né? O momento linear, que chamava a quantidade de movimento antes. Então, o nosso universo, então ele veio lá do Big Bang, ninguém sabe de explicar de que era formada aquela sopa de matéria, mas através da fusão nuclear, essas partículas foram se formando, formou o hidrogênio, depois formou o hélio, né? Aí depois, uns dizem que formou o próton, tal, através de quarks, não sei o quê. Aí foi formando as estrelas, o nosso planeta, tudo, e hoje nós temos aí o universo constituído a partir dessa teoria do Big Bang, que explica muito bem toda essa parte da construção do universo. Se o ser humano tivesse ideia do perigo que é o universo, porque nesse momento que a gente está aqui conversando, o que está acontecendo lá são coisas incríveis, explosões imensas explosões, na verdade, imensas fusões. É verdade. As pessoas, se a gente hoje a gente fala, como diz, eu vou ali a Marte, não tem, só serve mesmo como tecnologia, mas Marte não vai explicar nada. Marte e Terra, por exemplo, aqui o copo da Esther Bon. Se aqui fosse o nosso universo, do tamanho do universo, onde é que está a Terra, onde está a Marte? A gente nem via, é um ponto. Então é tão longo que o povo às vezes faz vamos lá para Marte, mas Marte está aqui, os dois, o universo cresceu. E isso já é provado através de satélite, tirando fotografia, isso aí é inquestionável, né? Vai terminar o programa, professor. Sim, Infelizmente, sem corte, sem censura, mais um programa acabando aí. Eu acho que deu para entender. Quer dizer, é preciso, para entender o que a gente está conversando aqui, é preciso ter um pouquinho de ler um pouquinho de ciência e tal, porque é uma coisa mais profunda que a gente está explicando aqui.
O professor tenta muito explicar à luz da didática. Mas é o que a gente sempre fala nesse programa, fica alguma coisa para você. Aguardo você no próximo programa, eu vou voltar, porque o professor é constante aqui, né? É uma visita constante, ele tem uns aulões aqui do professor Luiz Carlos. Aliás, professor, o senhor vai entrar novamente na política. Tá na luta, tá né? Na batalha, né? Para a candidatura. Eu acho interessante, eu quero só relembrar que o professor é quem nos ajuda aqui nas apurações, né? E o professor era vereador em Natal e perdeu 2 mandatos e não foi eleito com dignidade, ao vivo aqui, transmitiu a sua, não logrou êxito na sua eleição, mas foi digno. O professor tem uma história política interessante. Muito interessante. Embora fique entre os mais votados, ficou entre os mais votados da cidade. 8 com menos votos que a gente. Tem uma história sem sujeira, né? Em 2 mandatos, não é isso, professor? Então, tem a dignidade de um dia, se quiser voltar para a política, eu acredito que as portas da política estão abertas para o professor. Fiz um comentário bom aqui, professor, né? Comentário. Verdade, Manel. Tá bom. Obrigado. Obrigado. Até o próximo programa. Com Deus aí. Fique com Deus todo mundo, tá? E a gente volta com um próximo tema interessante para você aqui. É sem corte e sem censura.